Se você parar para analisar essas coisas, você fica realmente, assim, fica até perturbado às vezes. Porque, nossa, como é que pode... Sim, a natureza já dá testemunho de absolutamente tudo. Tudo, todas as sombras, tudo que você puder imaginar. É só observar na natureza que você já tem é toda como é que eu posso falar? Esse testemunho, né? Essa informação que você precisa para você não errar, para você seguir a verdade, entendeu, Fernando? É absurdo, cara. Absurdo. Ele fala, o Eterno, ele fala, ainda diz assim, que nós, no livro de Ezequiel 20:44, ele fala que só vai proceder com o povo por amor do seu nome, não é pelos maus caminhos, pelos atos corruptos, ele pelo amor do nome, que é a razão pelo qual ele procede com as pessoas, que ele vem e vem proceder. Então é isso que é o canal, né? Esse que é o canal, sabe? Sim. Então, aí você vê isso, cara, é triste você saber que o povo está enganado em todas as camadas, eles estão se enganando com um nome mentiroso, viu? Porque é por isso que não tem como voltar mais atrás, cara. Não dá mais para voltar atrás. Me desculpa, mas não dá. Eu não consigo, não dá. Eu tenho nojo disso aí, cara. Não dá, não. Ui, sabe? Não, é mentira, é uma coisa nojenta, sabe? Quando se trata do caminho que a alma vai seguir, sabe? É uma coisa muito nojenta, cara. Não dá pro cara voltar mais, não, velho. Não dá, Sabe? né? Não dá, o cara tem que seguir o caminho reto e continuar embora, sabe? Não tem como voltar mais, não, cara. Sim. Não pode ser. Como é que fala em Tiago 1, né? Fala que um homem que fica pairando entre dois pensamentos, né? Esse não tem. Eu não lembro como é que fala, não tem amparo do eterno, não tem. Exato. Não, Você vê lá o que é dito em Isaías 52:5. Ele fala, né? E agora, o que tenho eu que fazer aqui? Diz Yahweh. Ele fala, o que eu vou fazer aqui agora? Diz o eterno Yahweh, né? Pois meu povo foi tomado sem nenhuma razão, olha só. Meu povo foi tomado sem nenhuma razão, ele diz. Os que dominam sobre ele dão uivos, quer dizer, o ídolo domina e dá uivos ainda. Diz Yahweh, o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Você vê? Meu nome é blasfemado, quer dizer, blasfemado o que é? É trocado, vilipendiado, colocado outro no lugar, incessantemente, sim. todo o dia. Quer dizer, Baal é o que domina, né? A cabeça dessa gente aí. Então, é o que acontece aí com esse porco aí, cara, com esse suíno aí, ó. Sabe? Sim, que absurdo, cara. Eu tô até agora que nós entendendo pensativo com isso, sabe? Porque eu não esperava essa, não. Sabe? Não lembrava dessa. Agradece a Barnabé, não agradece nem a mim, ninguém, mas a Barnabé, cara. Barnabé, não, exatamente, sim. Bornavi, o filho do profeta, né? Sim. Bornavi. Você falou de Isaías 45 aí, né? E aqui, Isaías 42, o pessoal tem o costume, assim, principalmente a igreja evangélica, né? Para levantar o humor do povo, para o povo dizer aleluia, né? Rasgar a goela, tem o costume de Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, e este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor a imagem de escultura. Para descer o pau, para descer a lenha nas imagens de escultura dos outros, né? O evangelho tem o costume de falar isso para descer o pau na mamãe católica. Tá entendendo que tem um termo que, né, que a gente gosta de usar bastante, né? A mãe católica, eles têm que adora muito ídolo, então eles têm que pegar usam o texto para fazer texto isso que com o derruba nome do eles ídolo. mesmo. Que derruba eles mesmo. E o texto está com o nome do ídolo. Exatamente, mas aí o pessoal falta maldade do pessoal de entender que essa palavra Senhor é Baal, cara. Não. Esse é Senhor meu nome. Ô, Fernando, então o meu pai, eu sempre chamo ele de Senhor, porque a gente tem aqui um título respeitável, né? Em português, né? O Senhor, pai, o senhor vai trabalhar hoje? O pai, o que o senhor quer comer hoje? Ou eu posso visitar o senhor hoje? O senhor, né? Que a gente tá com respeito. A gente sabe que o Senhor no português é um título, não é verdade? Mas depois que você aprende que Senhor é um nome de blasfêmia, eu sou o Senhor e esse é o meu nome. Você tá de sacanagem comigo que você não viu essa maldade aqui ainda, né? Eu sou Yao. E Senhor aí, no caso, faz referência ao dono, ao marido, né? Aquele que vai casar com você, né? Então, sim, espiritualmente falando. Tá a maldade, é aí que tá a maldade, que você bota aí, fica diretamente linkado Passa com batido, né? o ídolo cananeu lá atrás, totalmente linkado, né? Então não dá para usar isso. Sabe? Então você veja, né? Eu sou Ial, este é o meu nome. Eu sou o ser, minha majestade a minha majestade, minha glória. Glória é o nome de uma deusa romana, né? Glória. Então, vitória, glória, graça, paz, fé,
São nome de deuses grecos romanos, tá? Como é que é fé? Eu não sabia da fé, como é que é fé? Emuná, né? Nesse hebraico é Emuná. Emuná. Fé é o nome de uma. Emuná, não sabia dessa. É porque é tipo assim, o mundo está efeminado, né? O mundo está se efeminando. Então, como você falou, nas camadas tudo se cumpre. Então, na fala da religião, eles vão usar muito o nome de ídolos femininos, como transformando esses nomes de ídolos em, tipo assim, adjetivos, né? Aí a pessoa fala o nome do ídolo achando que está referindo a uma qualidade, né, a um prêmio. Vitória é o nome de uma deusa, Vitória, glória, graça, fé, paz. Paz é a Pax Romanum, né? Pax Romanum, quer dizer, a paz romana. Isso. Paz Sim. é o nome, Pax, PAX, né? Pax, quer dizer, é o nome de uma Pax. deusa. Então, Sim. assim, é um mundo efeminado, né? Um mundo caminhando para a efeminização, quer dizer, Jezabel, o mundo se jezabelizando, né? Vamos dizer assim. Sim, sim. Se acerarizando, né? Para usar o termo. É aquela história. Então, essa história que é muito bom entender, que o pessoal vai pensar que a gente é machista ou coisa assim. É que aquela história, né, Fernando? Um homem, cara, um homem que não, por exemplo, um homem que não faz musculação, que não tem uma atividade física de força, né? Contra uma mulher que também não tem atividade física nenhuma de força, que não seja uma atleta, né? Que as atletas também, às vezes, são. Né, às vezes elas conseguem, né, grandes feitos, né? Tem força bastante. Mas um homem normal e uma mulher normal, se eu posso falar assim, chega a ser até um disparate de diferença de força física, por exemplo, um para o outro, na verdade. O homem é diferente da mulher. O que é importante saber é que o homem é diferente da mulher. O homem não é igual à mulher. E a mulher não é igual ao homem, entendeu? O Eterno fez assim por um motivo, entendendo? E esse negócio de submissão não é pra mulher ficar debaixo do pé do homem, pro homem bater, como fazem os muçulmanos, né? Que o movimento esquerdista, feminista, tanto defende. Não que eu defenda política ou coisa assim, eu não tô nem aí por política, eu não sou desse mundo, o reino é da verdade. O pessoal vê os meus vídeos que eu falo sobre essas coisas, vão ver vai entender o que a gente tá querendo dizer. Sim, mas é pra tratar bem a mulher, tratar a mulher como um vaso, como falam, é um vaso mais fraco, mas é um vaso mais bonito, né? Eu acho que Shaul fala isso, cara, né? A mulher é o rolial, ela é a tenda do Criador, é onde o Eterno quer morar, entendeu? É onde ele quer morar. Exatamente. E olha uma coisa, Sombra, né? O homem dá a casa pra mulher, mas a mulher que faz aquela casa se tornar um lar. Tá entendendo? Exato. É a mulher que faz a casa do homem, cara. Um homem por si só, o homem é sujo, é preguiçoso. O homem não. Preguiçoso, quero falar assim com relação à limpeza. O homem não tem problema com limpeza, com organização, com nada. Tá entendendo? O homem traz a comida pra mulher, a mulher transforma numa refeição. Tá entendendo? O homem come grama, mato, terra, carne. O homem mata um boi no meio do mato. Se tiver nada, não come nada. Não come nada. Não é nem aí. Tá entendendo? Carne com sal tá valendo pra nós. É a mulher que faz e deixa, que arranja, faz tudo ficar bonito, tá entendendo? Então não é isso. A gente quer entender isso aqui, que o homem é uma coisa e a mulher é outra. Tá entendendo? E nessa sombra maravilhosa, o que acontece? A mulher, quando ela se empodera, é como se fosse a humanidade. Vamos entender assim que a mulher é a humanidade, é a representação da humanidade, e quando a humanidade agora, a humanidade está feminista. Ela está se levantando contra o homem, se empoderando contra o homem que é o Eterno, que é o Criador. E isso está tudo prefigurado na nossa própria vida. Tudo que acontece no mundo físico tem um reflexo no mundo espiritual. Nós já falamos sobre isso, só estou deixando claro isso aqui para o pessoal não achar que é machista, não sei o quê, e começar a descer a lenha na gente aí, né, Fernando? Então, para deixar isso claro. Sombra. A mulher é a habitação do Eterno. A mulher, ela não pode subir acima do nível do Eterno. Por exemplo, nós somos a mulher, nós somos o povo. Eu sou mulher no sentido espiritual, como povo, como rolial. Então eu não posso jamais, Fernando Monteiro, passar por cima do Eterno, dizer que eu tenho a verdade. Não, eu não tenho nada, eu não sou ninguém. Eu sou um galho, eu sou uma folha. Ou dizer, Fernando, ou ser empoderado de falar assim, eu não preciso do Eterno. Quem é você sem o Eterno, Fernando? Quem sou eu sem o Eterno? Nós não somos nada sem o Eterno. Então, você vê, a humanidade hoje anda totalmente afastada do Eterno. Então isso se cumpre nesse ponto que realmente a humanidade está afastada do Eterno. E se cumpre também nas camadas. Por exemplo, o que vai acontecer? Será que eu estou certo? Eu tenho que procurar um testemunho na criação. Aí eu vou na religião e vejo tudo com nome feminino. Então eu sei que eu estou certo. Isso confirma, entendeu? Confirma aquilo que a gente está falando aqui no sentido do entendimento. Que realmente a humanidade ela está seguindo o próprio caminho. Ela está dizendo assim, não preciso de marido, não quero mais meu marido. Eu me viro sozinha, eu faço, meu braço faz, minha faculdade, o meu estudo, o meu trabalho, né, a minha opinião, a minha religião, o meu pastor, meu pastor, quando eu falo é o homem, né, faz
Sim. Tudo por mim. Eu não preciso mais do marido, entendeu? Então, o que acontece é uma orolial, uma igreja efeminada. Efeminada. Ela Sim. se vira sozinha, ela não precisa de ninguém. Ela não precisa daquele que fez a árvore, a fruta, a água, aquele Exatamente. que cria o curso do rio. Ela não precisa de mais nada, não precisa eu me viro sozinha. E a gente sabe que o ser humano não vira. Então ele fala, Sim. por isso que eu estou falando aqui no texto de Isaías, né, que esse eu sou Ial, esse é meu nome, a minha glória, quer dizer, o glória é o nome de uma deusa, já confirmando isso que a gente está falando, quer dizer, eles colocam o nome feminino, sendo que a minha majestade, a minha honra, né, a minha posição, ele quer dizer, a minha glória não, a minha majestade, pois a outros não darei, quer dizer, a honra dele, a majestade dele como rei, como Ial, ele não vai dar a outros, para ninguém, e não dá mesmo, né? E nem o meu louvor às imagens de escultura. Eu já falei sobre imagem no começo da conversa, então, ele não dá, cara, ele fala, o meu nome é esse. Então, se você falar que o nome dele é outro que não seja o nome verdadeiro, você está dando honra ao verdadeiro e está dando louvor dele a um ídolo, a uma imagem de escultura, porque Jesus Cristo é uma imagem de escultura, é como se fosse uma imagem. Ah, eu não adoro imagem. Não, você adora, porque você está adorando o nome do ídolo. É a mesma coisa, não tem diferença. A diferença é que um é nome e o outro é uma estátua, mas é a mesma coisa. Ah, Fernando, vamos pisar fundo agora? Jesus Cristo Filho Dei. Quando você calcula em numerais romanos, 666. Se o povo quer continuar, que continue. Tá. Então, aí, ó, ídolo ainda gravado com o nome da besta. Escondendo o nome da besta. É, Escondendo isso, o número da besta. cara, é isso que eu digo. Eu já falei tanto sobre esse assunto, por isso que eu tô te falando que isso provavelmente vai ser a última vez que vamos Sim, falar assim tão contundente sobre nome, porque não tem mais o que falar, meu amigo. tem. Não tem. A gente Tem. já foi desenhado, já foi, sabe, já foi feito de tantas formas isso aí, e a maioria não tá ainda entendendo, sabe? Então não tem o que Sim. falar. Você vê o nome do porco gravado com o nome da besta, sabe? Cara, é muita coisa, Eric. É muita coisa. Eu não quero nem saber disso aí na minha vida, velho. Não quero, Sim. cara. Sai de mim. Entendeu? Sai de mim mesmo, Sim. sabe? Pra longe, né? Então não tem como mais voltar ao vômito. Não adianta. Não tem como, Fernando. Porque a gente tem que falar de tudo, é tanta coisa que falar sobre isso que o pessoal já sabe tudo, mas mesmo assim, não, ainda. A gente falou aqui, e mesmo assim não é todo mundo que vai levar em conta, em consideração o que a gente está falando aqui. Nem tudo bem. O Fernando, olha aquela história, né? Apocalipse 13, e eu pus-me sobre a areia do mar. E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. Ela tem um nome de blasfêmia. Eu acredito que seja o nome de Jesus, Fernando. Nome trocado. A Nome besta tem um nome trocado. trocado. Trocado Trocado. por falso. Trocado por falso. Blasfemar. Trocar por falso. Isso aí. Sim. E até que você já detalhou muito sobre a besta no teu canal. Quem quiser dar uma olhadinha no canal do Fernando aí, que não tem, gente, não tem que choramingar. E a besta que via era semelhante ao leopardo, seus pés como de urso, sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E viu uma das cabeças com filho de morte, e sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu a besta ao seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi dado uma boca, Fernando, para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu o seu poder para agir por 42 meses. E abriu sua boca em blasfêmia contra Ial, contra o Criador de todas as coisas, e blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo. O tabernáculo somos nós, Fernando. Tem E algo dos. interessante aí, olha, que boca. Abriu a boca em blasfêmias, quer dizer, a boca, Barnabé, na carta dele, fala que a boca é a porta do templo. Então, se você levar isso para um nível físico, né, vai ter um templo que tem uma porta que vai falar contra Ial. É isso que eu estou dizendo. A boca, quer dizer, a própria besta vai abrir a boca dela, a boca física, para falar contra. Então isso também aponta para uma igreja, para uma congregação, né? Um templo que abre a porta para falar contra o nome Ial. Sabe? A boca, né? Você vê Sim. como tem bastante coisa profunda, né? A boca é a porta do templo. Está na carta de Barnabé. Eu coloco o texto depois aí na edição. Sim. Então,
inventa essa história, Fernando. Então não tem o que falar, cara. A gente provou por A mais B aqui sobre as coisas, sobre que o nome não é brincadeira. Tá entendendo? E o pessoal continua levando a brincadeira, o pessoal continua tratando isso com desprezo, falando que não precisa disso. O pessoal foca em tantas coisas, mas não foca nisso, tá entendendo? Muitos que começaram, que entenderam, que ouviram esse nome, Fernando, sabe, voltaram para trás. Sabe, hoje dizem que não importa o nome, e isso machuca muito pessoas que eu admirava muito, tá entendendo? Que eu admiro ainda pra caramba, mas não é mais, você não sente mais prazer em ouvir, tá entendendo? Porque não valora o nome, sabe, Fernando? E fala que não tem importância, que o nome não tem valor, sabe, Fernando? Isso me entristece, cara, porque a escritura tá falando isso, tá entendendo? Falam que creem tanto das escrituras, tá entendendo? Falam que creem tanto das escrituras, mas nem vão checar o que tá fora das escrituras, tá entendendo? Porque a Bíblia a gente sabe que é um pedaço dela, como você comentou aqui, é só um livro público, foi publicado para a massa ver, né? Em todo caso, Exato. não vão atrás de outros livros das escrituras, tá entendendo? Pararam no tempo, sabe? E quando se trata do nome, essas pessoas tratam o nome com desprezo, como se não tivesse valor, sendo que tem suma importância, filho, sendo que tem tanto valor, é um nome sagrado, tá entendendo? Pelo seu nome, nos são perdoados todos os pecados. É Assim o nome fala as sobre escrituras, todo o Fernando. nome, né? Ele é sobre O todo o nome. nome sobre todo. Por que ele é sobre todo o nome? Ele é sobre o nome de Jesus, ele é sobre o nome de Deus, sobre o nome do Senhor, sobre o nome de qualquer Baal. Ele é sobre, ele está acima por quê? Porque ele é a raiz. Sim. Tudo que veio depois é criação. Esse nome é o nome criador. É o criador de todos os sons. Então, se vem tudo desse som, todos os nomes são submissos, são abaixo. Então, você não pode colocar nenhum outro nome acima. Nenhum. A pessoa tem que entender isso. Até você vê que a criação está mostrando para ti que a raiz da fala é Ial. Se a raiz da fala é Ial, é dele que parte todos os outros sons, que nasce toda a fala, todo o discurso humano, toda a oração humana, o orador, quando fala, né? Nasce disso. Então, se ele está acima de tudo, você não pode pegar nada que venha depois e colocar acima. E as pessoas fazem isso, sabe? Fazem com o que elas inventam, elas colocam o que elas inventam acima disso. Sabe? Então, é isso que quer dizer, é isso que você está falando aí. Nome Então, Fernando. sobre todo o nome. Não adianta. Não adianta mesmo. Então, E Daniel que o diga, né? Pô, a tua cidade e o teu povo é chamado pelo teu nome, sabe? Né? A sua súplica. Então, assim, o nome está na cidade, no original, né? Você não vai ver isso nunca hoje lá, né? E, então, o nome está no povo, Yal Choru, Yal Rusholeim, em Jerusalém, entendeu? Então, o nome do Messias está junto. Tá? Então, você não vai ver isso hoje, porque está tudo blasfemado, é claro, né? Você não vai ver. E um texto que eu gosto muito, viu? Que eu gosto muito, que eu até vou repetir, acho que até já comentei aqui hoje, né? É quando Jeremias fala, né? Que tem orgulho de ser chamado pelo nome do Eterno. Pois tem orgulho, pois pelo teu nome sou chamado, né? certo. Então, você vê, tá tudo isso escrito na tua Bíblia, meu amigo. Leia aí Jeremias 15:16, achando tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim gozo e alegria no meu coração, porque pelo teu nome sou chamado. Olha o orgulho que Jeremias e Armial tinha de ser chamado pelo nome do Eterno, né? Pois pelo teu nome sou chamado, ó Yahweh, Sahulial, Yahweh dos exércitos. Então, olha o orgulho que ele tinha no nome dele. Eu sou chamado pelo teu nome. Cadê o nome dele em Jeremias? Onde é que está, Eric? Não consegue me explicar ali? Não Em tem. Jeremias. O J. Jeremias. Tem J em hebraico, Fernando. Cara, olha, tá vendo? É muita coisa, meu amigo. Não, sabe, agora quando você fala Yarmi Ial, né? Yarmi Ial. O Senhor, quer dizer, Ial é consolo, consolador. Foi justamente a missão de Jeremias na Babilônia, foi ser consolador. Ele foi consolar o povo. Sabe, então, ele era, Jeremias e Armiel, ele era a figura do Eterno consolando o povo no cativeiro, né? Exortando e consolando, né? Os dois também, que também deu bastante paulada. E você vê, todo mundo que fala a verdade é jogado no poço, né? Que nem ele foi jogado, né? Sabe, então, isso já também estava prefigurando o próprio Messias, que também ia descer o abismo, né? Então, já é tudo sombra também, né? Mas Sim. você veja o orgulho dele, né, em ser chamado pelo nome do Eterno. Então, o nome, eu não sei como é que as pessoas
fazem esse desdém, cara, é um desdém total a respeito de uma coisa tão importante, sabe? É triste, sabe? É engraçado, né, Fernando? Uma coisa que eu tô pensando aqui agora é que o povo faz um desdém tão grande, trata com uma descrença tão grande sobre, né, o que nós estamos falando aqui sobre a natureza. Porque, como a gente mesmo fala, né? Nós temos Yao Hu Shua. É o vento, na é verdade. E quando o Messias pergunta do vento, ele fez um trocadilho. A gente pensa que é do vento, né? Mas eu acho que ele tá fazendo um trocadilho com o Nicodemos ali, sabe, em João, Fernando? O que você acha, cara? É um trocadilho. Você entende do vento físico? Você não entende do vento físico, muito menos do vento espiritual. Nem da intenção espiritual do vento. Eu tô pensando isso aqui agora, cara. Então, o povo trata com um desdenho tanto o vento físico e o seu testemunho tratam também o vento espiritual e o que ele significa. Caraca, semente, né? Quando você vai na natureza, Eric, tem sementes de plantas que são polinizadas através do vento, né? O vento é que leva, o entendimento leva a semente. Então, você tem provas da criação. Você tem a abelha que poliniza também, né? A abelha poliniza outras flores também, pulando, né? Tirando néctar. As flores somos nós, né? As flores somos nós. As abelhas também representam nós, né? Pulando, levando o entendimento de um para o outro. O vento levando a semente para polinizar. Então, acho que ele quis dizer isso. Pô, tu não entende do vento, meu amigo. Você não consegue entender. A natureza está nos teus olhos ali. Quanto mais eu vou te explicar essas coisas, você não vai entender mesmo. Mas depois eu acho que ele entendeu, viu? Porque quando você lê o Evangelho de Nicodemos ali, sim, eu já li, ele foi um homem assim que depois ele entendeu a mensagem, sabe? Ele foi um daqueles que estava ali a favor dele, né? Depois, na hora que estavam julgando ele ali, ele era um dos que estava a favor dele, né? Do pessoal dos fariseus ali, né? Certo. Era ele e o Arimateia, né? O José de Arimateia, sim. Que eu me lembro assim, né? Então, acho que ele entendeu. Mas que engraçado, né, cara? Que bacana, né, esse trocadilho que o Messias fez, né? Veja que o nome já estava. Isso estava incluindo do nome dele, né? Yahushua. Tá, então você acha que entende do Yao, mas você tem que entender do Yao através do seu entendimento, ou seja, através do vento. Não tem como você chegar no Yao na época, né? Através do entendimento dele, né? E agora o Shua. É uma linha, né? É uma linha. Você tem Yao, tem o entendimento e em seguida a salvação, quer dizer. É o ser que tem a salvação. É o ser que tem. Exatamente, é o ser que tem o entendimento da salvação, se você traduzir o pé da letra, na verdade. Exatamente. O ser que tem o espírito da salvação, né? O nome do Messias é o pé da letra, essa tradução, cara. O ser que tem o entendimento, tem o espírito de salvação. O único nome que devemos ser salvo é esse, Fernando. Não tem outro, cara. Espetacular, né, cara? O ser que tem o fogo, quer dizer, a terra, que ele era terra, ele se fez terra, né? Ele fez barro. Você vê, é o barro que possui fogo e o vento para te conduzir a água que vai te regar, quer dizer, olha ali, ó. Eu estou vendo aqui o cartaz, estou vendo isso. Quer dizer, o barro que tem o entendimento para te conduzir a águas, né? Uma água que vai te conduzir e você nunca mais vai ter sede, né? Você vai beber, nunca mais vai ter sede. O que é isso, cara? Que coisa mais louca, né? Caramba, cara. É muita coisa, viu? É muita coisa. Aquela profecia de Enoque lá não é brincadeira, não, cara. Tá se cumprindo mesmo, viu? A gente olhar para a criação. A gente tá entendendo. Engraçado, né, Fernando, que a gente tá aqui, né? Eu também já fiz esse comentário antes com você. A gente tá aqui conversando aqui e tal, a gente pensa que é só nós dois que temos essa. Fomos sorteados, né? Fomos sorteados para isso. Claro que não, cara. Tem bastante gente. É que tem outras pessoas que a gente, né, que a gente acha tão fera, é o que eu já falei no início desse vídeo, né? A gente acha tão maravilhosa que entende tanto, coisa que a gente às vezes não sabe, né, Fernando? Muitas vezes não sabe, a gente olha e fala, caramba, que absurdo, entendendo? Mas os caras vão e falam Jesus, não sei o quê, entendendo? Ou fico desse papo de Salvador, de Criador e tal, e não vai adiante, cara, não posso mais, entendendo? Para observar a criação, entendendo? É só observar a criação, observar as sombras, é só observar o que está escrito já, sabe, cara? Essa coisa é tão não é que seja fácil, Fernando, mas é tão. Supremo isso, cara. É supremo isso, cara. Como você falou, é profecia de Enoque. Coloca na edição a profecia de Enoque. Pra ti é fácil, porque a gente já tá assim ligado nisso, né? Porque na lógica é pra ser fácil mesmo, cara. Pô, tá tudo gravado na tua frente, assim, né? Então tem que ser algo logicamente, né? Se você observar, é para ser fácil mesmo. Mas falando, né, Fernando? É tão engraçado como parece que é tão difícil, cara.
Uma coisa que é tão Oi. simples, sabe? É tão simples. E o Messias fazia isso. Olha para a criança, da boca da criança que sai o verdadeiro louvor. Olha para os passarinhos não plantam, não regam, não faz nada, mas não falta nada para eles. Olha as flores do campo, observe a natureza. Olha as flores do campo, nem Salomão do alto da sua glória, do alto do seu poder, não era tão bem vestido como as plantas, tal. As plantas são mais bonitas, os lírios do campo são mais bonitos que o próprio Salomão, que era, né, acho que devia ser muito vaidoso, acho que devia se arrumar muito bem. Então, cara, o Messias já dá essas dicas já pra gente observar esse tipo de coisa, né? E sombra, olha que Shaul fala, né? Paulo, ele é absurdo, né, cara? Ele é o cara, ele falando da não sei o que, alegoria, toda alegoria lá atrás, lá, uns eram filho da livre, outros eram filho da escrava, né? Ele estava ensinando a gente a observar a sombra. Depois, lá em Hebreus, que eu acredito que seja Paulo também isso aqui que fala, porque eu não acho que como já comento, né, que Pedro tinha, assim, eu acho que espiritualmente os dois deviam ter o mesmo nível, acredito, né? Todos nós podemos alcançar esse nível, né, de entendimento, mas eu acho que né? Paulo com relação ao estudo, ele deve ter, mas com relação a coisa lá. Essa carta de Hebreus dá a impressão que é um cara estudante que fala aquilo, sabe? Um cara que estudou muito para falar aquilo, né? E ele começa a descer a linha de falando sobre a sombra das coisas futuras, porque como é que o cara lá? Melquisedeque era só uma representação, não sei o que. É tão bonito ver ele falando, né? E até ele fala ali, Fernando, né? Uma coisa que eu acho bem bonito que ele fala, né? Ele tá falando do Melquisedeque ali e tal. Ele começa falando no capítulo 5 do Melquisedeque, né? E chamado pelo eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O qual temos muito a dizer. Muito a dizer porque ele sabia. Se eu e você, Fernando, temos muito a dizer sobre o nome, por exemplo, é porque nós estudamos sobre isso. De difícil interpretação. Porquanto vós fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se torne a ensinar os quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Yahweh, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não do sólido mantimento. Olha, fala do leite. Leite é para criancinha, é criancinha ainda que não está forte fisicamente ainda, que não tem um estômago tão forte quanto de um adulto. Mas, porque o que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, Fernando. Não é por presunção que a gente fala isso, mas a gente procura tá um pouco um passo mais à frente, né, com relação a essas coisas, observar a natureza, tá correndo atrás disso. Observando a natureza, Fernando, também nos leva a observar agora tudo que está acontecendo no dia 23 agora também, né, Fernando? É meio que inevitável falar sobre isso. E você vê que a natureza, tudo está se alinhando, a natureza, os sinais, né, tudo se alinhando, né? Quando você observa a natureza para as coisas mais básicas, tá entendendo, Fernando? Quando você olha a natureza, por exemplo, e os sinais dela para as coisas futuras, para as coisas que hão de acontecer ainda, as coisas que estão na nossa cara praticamente, e você observa, se tudo da natureza antes tem um significado, tem um sentido, se todas as sombras aconteceram por um porquê, por uma razão, é óbvio que agora o que vai acontecer também no teu canal aí, tem um monte de vídeo falando a mesma coisa, sendo exortando tal, né? Até o vídeo lá do relógio também, né, que o rapaz fez lá. Que absurdo aquilo, Fernando. Tudo perfeito. Por 24 horas. Não, é absurdo, cara. Aquilo não existe, cara. Como é que o cara conseguiu ter aquele insight? Aquilo é uma honra, é glorioso. A gente não tem, né? Usando o termo glória aí, né? É glorioso, é maravilhoso, é incrível. A gente não acho que. Eu não me acho digno de saber de uma coisa tão linda como essa, tá entendendo? E é tudo questão de observar a natureza. Esse rapaz, por exemplo, sabe observar a natureza pelo jeito muito bem, sabe, Fernando? É um exemplo do que eu tô querendo falar aqui agora. Quando você observa a natureza, observa as sombras do Eterno, né, o que ele já deixou, com relação a dele, tudo, né? você observa, você aprende, ele te dá o direito de saber, talvez, não sei, até o momento que ele voltar. Quando você olha, observa a natureza dele, todos os sinais que ele tem feito, tá entendendo? Com toda a natureza dele. A gente já fez o vídeo dos sinais do céu, né? Observando todos os sinais do céu. Peraí, se o Messias observava a natureza lá atrás, eu não posso também observar a natureza aqui agora? Para nós sabermos, talvez, o momento que ele vai voltar. Só usava a natureza. E ele deixou. Só usava a natureza. Ele deixou tudo gravadinho. Tá entendendo? E ele deixou tudo já arrumadinho, Fernando. Talvez pra gente saber, cara.
E o pessoal não, o pessoal fica papagaiando coisa que não sabe, né? E vai nessa, né, cara? É complicado, cara, é complicado. Age pela própria opinião, né? Em vez de ver a opinião do Eterno, porque a opinião do Eterno está gravada na criação dele, né? Essa é a E a opinião opinião do dele, Eterno, né? na minha opinião, Fernando, eu acho assim, Fernando, sabe? O Eterno, ele chamou uns para aquilo, outros para aquilo, outros para aquilo, outros para aquilo. Fala em Efésios. O pessoal leva pro lado religioso da história. Mas não, Fernando. O Eterno chamou, por exemplo, esse rapaz que mexe com o Estelário de uma forma gloriosa, de uma forma absurda. O Eterno chamou ele para isso. Tá entendendo, Fernando? E o Eterno chamou você, talvez, cara, não sei. Não sei, quem sou eu, cara? Mas pra gente testificar do nome. E chamou outra pessoa, por exemplo. Tem um rapaz, um irmão aí que faz a tradução. Poxa vida, eu sou professor de inglês e eu sei colocar a tradução, fazer legenda aqui. Mas eu não consigo ter paciência, cara. Você vê pelo jeito que até que eu falo aqui, que eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, né? E eu não tenho paciência para ficar e colocar legenda em tudo. Então o Eterno chamou um para cada coisa, tá entendendo? Não é mentira. Shaul não mentiu em Efésios. Que o Eterno chamou um para cada coisa. Um para doutor, outro para não sei o quê. E ele chamou, talvez, cara, talvez, eu não sei se é presunção falar isso, tá entendendo? Ele chamou para ministrar os sinais, outro ele chamou para ministrar o dom de língua, que é esse rapaz, né? Por mais que eu fale como eu falo, né? Como eu já disse, né? Por mais que eu fale e tal, eu não tenho essa paciência. O Eterno não me deu essa paciência de colocar a legenda aqui, sincronizar bonitinho ali. Não, cara, eu começo a tremer. Eu fiz um vídeo aqui, eu fiquei quase louco aqui, bravo aqui, tanto. Tá entendendo? Mas aqui eu não tenho problema nenhum de passar o dia inteiro falando sobre o nome. E talvez o Eterno, né? Talvez ele chamou a gente para ministrar o nome hoje, para ser ministros do nome, tá entendendo, Fernando? Sim, então ele chamou. Já me falaram isso, um amigo meu já me falou que pode ser isso também uma vez. Você não tá errado, não, porque cada um é chamado para uma coisa, né? Exatamente, cara, tá entendendo? Eu não sou, não era para eu, Fernando. O que é triste só um pouco assim é que parece que o nome é a coisa mais difícil de você mostrar para as pessoas, né? Sim, porque cara. Exatamente. Então assim, o Eterno deu para um ministério para cada um. Tá entendendo? Ele pegou ele ministrou, ele deu dons aos homens, ele subiu ao céu, ao Chamaial e deu dons aos homens. Ele deu esse dom pra gente trocar essa ideia aqui agora, nesse momento, Fernando. E saiu, cara, tá entendendo? Sabe, cara? Então eu espero assim que o pessoal, da mesma forma que a gente observa o que esse pessoal incrível coloca no Scott Clark, é usado para observar os sinais também, né, cara? Cara fera aquele cara, né? Sabe? O Mark Biltz. Mark Biltz ele foi chamado para aquilo, você vê. O Steve Siocolante. Exatamente. O Steve Siocolante, lá, o australiano, foi chamado para outra coisa, tá entendendo? O Brandon Ball, lembra daquele que você colocou? Faz tempo já se colocou antes. A primeira coisa que eu vi, cara, tá entendendo? Então o Eterno, ele separou os homens para todo esse tipo de coisa, tá entendendo, cara? Tem uma missão. Um serviço para fazer, tá entendendo? Você não tá errado, sabe por quê, Eric? Porque ele disse que para que ninguém se glorie, né? Seria dado. Tá escrito, não me lembro. Olha que diz isso, cara, não lembro agora. Efésios 5. Efésios 5, né? Ele fala que para que ninguém se glorie, cada um é dado um pouco para cada um, né? Um pouco para cada um, exatamente. Exatamente, para chegar à unidade de fé dos santos, dos separados, né? Deixa eu ver se Efésios 5. É verdade, exatamente. Então, até porque se um soubesse tudo, ele já é capaz de ficar igual. Ficava igual o Rassatan, caía, né? Porque ia começar a se achar. Exatamente. Fernando, exatamente. Então, e nem quero saber, cara. Eu não quero nem aparecer mais até na minha cara. Eu não quero porque eu não. É assim, quando eu era adolescente, eu vou fazer um complemento aqui até pra gente já dar os. Daqui a pouco eu vou ter que sair. Sim. Eu achava que eu sabia tudo, porque adolescente acha que sabe tudo, né? É o dono da verdade, Sim. Aí quer fazer o que quer fazer, né? E quanto mais eu sei, cara, mais eu vejo que eu não sei nada, sabe? Quanto mais eu busco conhecimento, mais eu mais eu me entristeço na minha alma, né? Isso está em Provérbios, o próprio Salomão falou isso, e quanto mais aumenta o conhecimento, mais aumenta o sofrimento. Eu não me lembro aonde, mas está em Provérbios. Então, quando a gente não sabe nada, a gente acha que sabe tudo, né? E quando a gente sabe alguma coisa, a gente vê que realmente não sabe nada. Sabe nada, né, cara? Então, exatamente, isso que eu fico vendo, sabe, Fernando, vendo esse rapaz colocando as coisas, por exemplo,
Eu acho incrível, cara. Quando eu vejo o Mark Biltz falando lá, eu fico mais louco ainda. Eu vejo os irmãos com uma disposição de estar fazendo legenda, eu fico impressionado. Tem uma outra irmã, por exemplo, aí que ela traduz as coisas. Esse pessoal, talvez se esse pessoal assistir esse vídeo nosso aqui, eles vão saber que é deles mesmos que nós estamos falando, tá entendendo? A gente podia até falar nome aqui, mas não é legal citar nome, porque acho que é meio desagradável, né? Mas esse pessoal sabe que é eles, tá entendendo? O Eterno separou cada um para fazer isso aí. Fazendo dublagem, outro para observar, extrair o máximo do Stellarium, que eu tô chocado até agora, como eu falei, outro para traduzir e outro para observar o céu. Ele chamou um para cada coisa, tá entendendo? E aí tá aqui em Efésios 4, Fernando, eu falei que era 5, mas Efésios 4, falando aqui, ó. Olha que lindo isso aqui, Fernando. Olha aqui. 4 e... Deixa eu achar o ponto certo aqui. 4 e 8. Olha que bonito isso aqui, ó. Mas, ó, existe um só eterno, que é o Pai de todos, um só Yahweh, que é sobre todos como vós. Mas a benevolência, tá aqui graça, né? Mas a benevolência que foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Yahushua, segundo ele vai, conforme o que ele quer dar, ele vai dando um pouquinho para cada um, tá entendendo? Por isso, diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Esse papo de cativo, cativeiro, Fernando, a gente já sabe que ele levou a religião presa com ele. Que ele desbancou totalmente a religião, né, Fernando? O cativeiro que ele levou cativo, que fica redundante essa frase, o povo não entende, né, Fernando? Ele pegou uma cela. E ele pegou essa cela e ele meteu uma algema nessa cela e levou preso com ele. Ah, Fernando, vamos passar a entender as coisas, né? Ele levou uma prisão que era o que prisionava os homens? A religião, ele desceu o pau na religião. Tá entendendo? Ele levou o cativeiro e deu dons aos homens. E ora, redundância assim, né? Ele fala também que ele vai matar a morte, né? A morte foi entregue, ó, então eu vou matar a morte. Né? Exatamente, redundante, mas a gente tem que entender o que ele quer falar, né? Ora, isto ele subiu que é, senão o que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cobrir as coisas. Ele mesmo deu uns para emissários, né, tá? Apóstolos, outros para profetas, aquele que proferem, e outros para evangelistas, aquele que leva uma boa notícia, Fernando, que não precisa fazer mais nada. A gente não tá fazendo isso aqui para ir pro reino celestial também, que a gente acredita, Fernando. Ah, para com isso, né, cara? A gente sabe que não é por força do punho, né, cara? Aqui em Efésios nos fala que é pela benevolência dele. Isso não vem de nós. É um dom dele, né, cara? É pela emuná que você acabou de ensinar aí, que é fé, né, Fernando? É o presente dele. Não tem no braço dele. Você consegue isso. A gente tá falando aqui e a gente pode acabar ficando no dia 23 ainda, se é que vai acontecer as coisas que vai acontecer, que a gente acredita do fundo do coração, pelo menos, mas ele não tem obrigação nenhuma de cumprir nada para ninguém também, tá entendendo? Então, assim, Fernando, olha, deu uns para evangelistas, outros para pastor, para pastorear, para guiar o pessoal, e outros para doutor, Fernando, aquele que é estudioso, que sabe das coisas. Então é isso aí, Fernando. Olha, ele continua falando aqui, ó, que maravilhoso que ele continua falando aqui, né? Querendo o aperfeiçoamento dos separados, dos que têm o Rodshua, né, que tem essa majestade para ser salvo, para a obra do ministério, para a edificação do corpo do Messias. Fernando, eu tenho aqui um braço, eu tenho um dedo, o meu pé não tem a mesma função do meu cotovelo, e meu cotovelo não tem a mesma função do meu pescoço. Para tudo tem um pouco. E isso forma o corpo do Messias, tá entendendo, Fernando? Sabe? Então, que o pessoal nos leve a sério. Eu e você que estamos falando aqui agora, da mesma forma que a gente leva esse pessoal a sério, tá entendendo, Fernando? Exatamente. Da mesma forma que a gente escuta esse pessoal, que a gente, de maneira alguma, duvida de nada do que eles falam, tá entendendo? Eu até comecei, quando eu comecei em si ver as coisas assim, eu vi o primeiro Brandon Ball, eu comecei a ver o canal dessa irmã que ela faz dublagem. E ali tava tudo completinho, ela entregou de presente tudo que você precisa saber, tá entendendo? Ali tá bem então, Fernando, bem já não, muito explicado. Eu não vou falar o canal que talvez a pessoa, né, talvez vá se ofender. E é uma pessoa que fala Jesus Deus, tá entendendo? Eu acho isso abominável, essa palavra, Jesus e Deus, eu acho abominável. E da mesma forma que a gente acredita, do mesmo jeito que ela acredita, que procure nos ouvir aqui agora, né? Nos leve a sério. Esse rapaz também que mexe no celular de uma maneira maravilhosa, que você até compartilha os vídeos dele aí. Que ele nos leve a sério, Fernando, do jeito que a gente leva os achados dele a sério. Exatamente. E a gente acha e a gente se emociona. Eles nos presenteiam. Se é verdade, Eric, se é verdade, eu pessoalmente me dobro.
Se a pessoa falar a verdade, eu me dobro. Sim. Se a pessoa falar mentira, eu vou dizer, não, isso aí não dá, isso é mentira. Ô, Fernando, e da mesma forma que essas pessoas nos presentearam com esse trabalho maravilhoso delas, a gente está presenteando essas pessoas também. Porque uma das primeiras pessoas que eu ouvi falar, Fernando, e eu agradeço ao Eterno pela vida dessa pessoa, foi você, cara. Mas eu não fiquei nas suas palavras, eu ouvi muitas outras pessoas falando sobre o nome. Eu pesquisei, cara. Como eu falei, cara, eu trabalho com idiomas, né? Eu trabalho sou professor de inglês e tal, e eu gosto muito de idiomas. E eu fui atrás de procurar o que você está falando aí. E eu vi muita gente falando, tá entendendo? Você deu o chute inicial de uma coisa que eu trago puxa vida, desde 2011, talvez, que eu creio nesse nome, tá entendendo, Fernando? Sim, sabe? Então assim, do mesmo jeito que você me presenteou, a gente procura se ajudar aqui e tal, e a gente tá presenteando essas pessoas também, essas pessoas incríveis que estão aí, que talvez não procuraram, não viram esse detalhe ainda, sabe, Fernando? E a gente espera do fundo do coração, cara, que as pessoas nos escutem, que essas pessoas nos levem a sério da mesma forma que nós levamos as pessoas a sério, sabe, Fernando? E eu assim, até para encerrar aqui, que eu acho que eu assim que fechar aqui, eu até te digo assim, eu queria deixar assim, finalizar agora, né? Nós já estamos finalizando mesmo aqui, Sim. Deixando uma pergunta para as pessoas aqui, uma pergunta que está na própria escritura, né? Eu vou ler aqui, ó. Quem subiu ao céu e desceu? Né? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quer dizer, quem segurou o vento com as mãos, né? Quem amarrou as águas numa roupa? Entendeu? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Aí eu pergunto, qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes, se é que você sabe. Provérbios 30, versículo 4. Tá? Então você veja, será que as pessoas estão sabendo o nome do pai e do filho? Ou estão sabendo e não estão querendo se dobrar, quebrar a casca? Né? Você não vista grossa, né? Aí tá lá, você quer ser cevada, tu quer ser trigo, o que você quer ser? Cevada tem a casca mole, ela vê a verdade, ela se dobra a verdade. Ah, o trigo não, o trigo tem casca dura, ele vê a verdade, que é óbvio que a gente está falando aqui o hangout inteiro, e já falamos em outras oportunidades, e eu mesmo já falei bastante, né? E outras pessoas já têm falado também, que é óbvio sobre a identidade do Eterno, pois o testemunho está na criação dele. Será que a tua casca está quebrando? Entendeu? Você quer ser trigo, quer ser cevada? Eu sei que muita gente que está ouvindo aqui acredita nisso, de trigo e cevada. Agora, qual que você quer ser? Entendeu? A gente, às vezes, tendo essa atitude de querer se dobrar tudo que vê que é verdade, já tem medo de não estar agradando, de repente ficar aqui, ficar para trás. Imagina se você não está fazendo isso. Eu penso assim, sabe? Né, Eric? Assim, cara, é complicado, sabe? Então eu deixo essa pergunta, sabe? Eu deixo essa pergunta para essas pessoas. Você me fechou com chave de ouro, hein, brother? Cara, isso que eu li tá na Bíblia, né? Então como é que você vai negar? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Você conhece? Você sabe o nome dele? Provérbios 30, versículo 4 está perguntando para ti. Sabe? Se você conhece, você tem conhecido muitas coisas dele, mas o principal muita gente não está conhecendo. Está conhecendo um monte de coisas relacionadas a ele, que a gente está vendo agora nesses últimos dias, né? Mas e o principal? O principal, o top da lista, aquilo que está sobre tudo, o nome sobre todo o nome, como eu falei há pouco atrás aí, né? O nome que está no topo da montanha, no topo da pirâmide. Você conhece esse nome? Entendeu? Então você está conhecendo um monte de coisas dele. Mas e o principal? O principal, aquilo que na escritura inteira fala que te conduz a ele, que conduz você à salvação. Entendeu? Que é o mandamento dele de 1 João 3. Você conhece? Ou será que não é o nome de um ídolo que você está adorando? Você está crendo, botando tua confiança. Ele está te revelando, ele está te dando isso de presente. É um presente que ele está te dando, entendeu? Então não negue o presente, que tudo que é dado ele dá de graça, as coisas dele são de graça, ele está te dando de graça isso, sabe? E é lindo, né? Porque está comprovado por tudo que você pode imaginar comprova. Você tem a criação, as festas, os elementos da natureza, né? A raiz da fala humana, você tem tudo, os animais estão te dando testemunho. Então, o que mais você precisa ver para acreditar nisso? O que mais? Se ele já deixou tudo aí, né?
Mas às Fernando, vezes... eu de coração, sabe, eu quero que esse hangout que a gente fez hoje, agora aqui, chegue em todos esses irmãos, sabe, Fernando? Sabe? É. E chegue em todos esses irmãos Vai que chegar, sim. fazem esse trabalho incrível, sabe, que nos presentearam, cara. E nos presenteiam, todo dia que passa, nos presenteiam mais e mais e mais e mais e mais ainda, né? É incrível. Todo dia você vai no canal do YouTube, esse pessoal aí, cara, e você fica emocionado, cara. Nossa, que absurdo, cara. Como é que os caras acharam tudo isso? E da onde que eles tiraram isso? Nossa, que magnífico isso aí e tal. Então, né, Fernando, então, assim, eu espero que chegue nessas pessoas, cara, porque do mesmo jeito que essas pessoas amam o próximo e amam o próximo mostrando essas verdades que eles encontram, nós também amamos todos eles, todos os nossos próximos aí, e a gente se identifica muito nessa vontade de passar isso para frente, esse entendimento para frente, e que eles saibam dessa verdade, Fernando, que por mais que tudo eles estejam falando é verdade, e a gente acredita neles, tá entendendo? O que nós estamos falando também é a verdade, Fernando. A gente Exatamente. não mente. Mais uma... Nós também, assim como eles, nós somos todos irrepreensíveis perante o Exatamente. Pai em amor. Sabe, Fernando? E a gente quer, por amor, mostrar esse detalhe que eles estão fazendo, talvez. Não, talvez eles fazendo vista grossa, ou talvez porque não sabem, ou talvez porque nunca viram, mas a gente está deixando aqui essa mensagem aqui, Fernando, que eu acho que ficou Eu muito digo para fera, cara. ti, Eric, é verdade, e eu vou te dizer mais, sem ter medo de ser presunçoso. Eu diria que é a principal de todas. Tá? Talvez. É, é o que eu digo. Talvez o Eterno agendou essa tarde, Fernando, porque toda tarde, toda sexta-feira, sabe, eu dou aula sexta-feira à tarde, e hoje, ou não é, desculpa, tem treinamento, né, já é fechado já na minha grade, já que a gente tem reunião tal, e treinamentos, e reuniões pedagógicas e tal, né, e nessa tarde eu não tive nada para fazer, e você também conseguiu ficar e abrir um espaço aí, uma sexta-feira, agora são 17h20, você vai precisar sair já, né, Sim, eu e, já vou ter que sair. deu tudo certo, sabe, Fernando? Para a gente falar isso aí, exatamente no dia 1º do 9, aí 23 dias de um grande sinal no céu que a gente tem esperança e os dentes a gente chega a ranger, sabe, esperando os planetas se alinhar, sabe? Tem uma música até, uma banda que eu gosto muito de ouvir que fala isso, os dentes rangem esperando os planetas se alinharem. Claro que eles falam do lado deles, né? Uma banda de metal, sabe? E Teeth, they grind, waiting for the planets to align. Os dentes chegam a ranger esperando os planetas se alinhar. Poxa, parece que os filhos das trevas sabem das coisas e o pessoal da luz ainda muitos é o que a gente comentou antes, né? Exatamente. É igual o marido traído, a gente é o último a saber, né? Fernando, É bem assim. mais uma coisa, meu brother. Um abraço para vocês. Não, tá tranquilo. Fechou para mim. Eu vou ter que sair correndo aqui agora. Tem que resolver um. Fernando, um abraço forte para você, meu irmão, e um abraço para todo mundo que vai assistir isso aí. Espero que todo mundo goste do que a gente falou aí. Eu espero que a Cholein. Eu não vou desejar a paz, porque a paz é um ídolo, né? É um ídolo. A paz é um ídolo. Mas eu vou desejar que a morada da salvação, né? A Cholein, a salvação eterna, esteja com todos aí que estiver ouvindo, né? Sim, isso que eu desejo também, cara. Contigo, com a tua casa aí também, Eric. Tá? E obrigado você por também. ter conversado, a conversa foi muito boa. Perfeito, Fernando. Vai aproveitar bastante coisa aí também, sabe? Que o Eterno leve isso aos corações do povo, assim como o Eterno tem feito o papo deles chegarem na gente, que o nosso papo também chegue nos ouvidos deles, né, Fernando? Tá certo? Que assim seja. Um abraço forte, irmão. Um abraço forte e até a próxima, tá? Eu vou sair correndo aqui, depois a gente conversa. Falou, Fernando. Tchau, tchau.